já parou para pensar que quando a gente escolhe cuidar de si, a gente não só se transforma, mas também transformamos os outros ao nosso redor? A resposta para essa e para outras perguntas está aqui no Empodera Talk, o talk show responsável por compartilhar histórias de inspiração e muita transformação. Eu sou a Tamires Neto, a mãe do Tomás, a esposa do George, filha do Jorge, da Rosalita e irmã da Tati, e também sou mentora de negócios de empreendedoras e especialista em destrave emocional e posicionamento. Eu estou aqui no dia de hoje na presença de duas mulheres incríveis que são referência na temática autocuidado. Falaremos sobre o poder do autocuidado, quando transformar a si mesma impacta também o outro. E para falar sobre esse assunto, estou recebendo aqui, pela primeira vez no Empodera Talk, ela, que é nutricionista, especialista em saúde intestinal e emagrecimento. Ela acredita que o estilo de vida é um pilar para uma saúde duradoura. Ela é apaixonada por devolver qualidade de vida, autoestima e leveza através de um atendimento individualizado, onde ela une ciência, escuta e um olhar acolhedor em cada plano alimentar. Sua missão é ajudar pessoas a se libertarem de desconfortos que muitas vezes pareciam normais, mas não são. Seja muito bem-vinda, doutora Cíntia Belém. Obrigada, Tamires. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de poder passar, né, um pouquinho do meu trabalho e de como a nutrição pode transformar vidas no dia de hoje. Obrigadão. Obrigada a você por ter aceitado. Estou ansiosa para conhecer você, o que você faz, da transformação que você gera, que eu já sei que é incrível. Obrigada. E ao lado da Cíntia nós temos ela, especialista em clareamento íntimo e corporal. É uma das principais vozes quando o assunto é romper tabus e devolver a confiança com o próprio corpo. Dona de uma clínica de estética, ela é especialista em empoderamento e liberdade. Seu propósito vai além de técnica. Ela ressignifica a relação da mulher com a pele e com o espelho. Seja muito bem-vinda, Tainara Alves. Obrigada, Tamires. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje com você, que é minha mentora. Estou muito feliz mesmo. Já tem um tempo que já estou para vir e finalmente estou conseguindo vir aqui hoje. E eu quero compartilhar, né, um pouquinho da minha história, da estética, toda a minha jornada que eu passei até hoje para chegar até aqui. E eu estou muito orgulhosa de você, muito feliz que você está aqui, Thay. Obrigada. E ansiosa também para que as pessoas conheçam não só você, mas o que você faz. E já entrando nesse assunto, com vocês duas, eu costumo dizer que tudo tem um início. Então, antes de entender hoje o ofício, a especialidade de cada uma, primeiro eu gosto muito de saber quem está por trás da técnica. Então, vamos começar com você já, Thay? Me conta, na verdade, conta pra gente. Como foi o seu início profissional até você, de fato, se colocar na estética, hoje como especialista em clareamento íntimo e corporal? Então, eu sempre estive inserida no mundo da estética, da beleza. A minha mãe é cabeleireira há mais de 30 anos. Então, eu sempre estive ali, sempre arrumei minhas amigas, fazia o cabelo, fazia a maquiagem, já fui maquiadora. Então, eu sempre gostei dessa área da estética, né? E, por muito tempo, eu estudei, trabalhei em outras coisas. Eu fiz faculdade de engenharia, eu trabalhei num posto de saúde, eu trabalhei com outras áreas, mas eu não sabia que, de fato, eu ia trabalhar com a estética, porque eu pensava em outras coisas. Eu pensava no dinheiro, eu pensava que eu teria que ter um trabalho com mais estabilidade. E minha mãe falava muito que não dava estabilidade, que era um trabalho ali que você ficava muito presa, que você não ganhava muito, que eu tinha que estudar, que eu tinha que fazer faculdade, que eu tinha que trabalhar numa coisa que ia ser melhor para mim e para o meu futuro. Então, eu tinha essa crença assim, na minha cabeça, né, de ter que trabalhar, fazer faculdade, ter uma estabilidade. E por muito tempo eu fiquei assim. Mas eu não estava feliz. Eu estava ali, né, trabalhando no posto, tinha faculdade, mas não estava trabalhando na área. E eu não estava feliz com aquilo. E eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa que eu realmente gosto. Foi aí que eu falei assim, vou fazer uma coisa que eu gosto. O que será que eu gosto? Eu falei, já estou aqui na área da estética, da beleza, eu gosto disso. E aí eu comecei a fazer uma faculdade de estética. Antes disso, eu ia abrir uma loja de roupas também. Abri uma loja de roupa, mas foi até importante assim, para o processo todo, por conta de marketing, de várias coisas que eu não tinha muita ideia de como que era. Então, foi até importante para o processo, até chegar aqui.
E aí eu fui fazer estética e tudo aconteceu muito rápido. Porque quando é, né, para acontecer mesmo, as coisas acontecem muito rápido. E quando eu comecei a me movimentar, né, eu sempre falo que movimento gera movimento. Então, quando eu comecei a me movimentar mesmo para fazer o que eu realmente tinha que fazer, o que era realmente para mim, que foi a estética, aí começou as coisas fluindo na minha vida, né? E aí eu comecei a fazer, logo eu fiz um curso de clareamento. Cheguei lá no curso e falei para a menina, não quero fazer clareamento íntimo. Eu quero fazer clareamento em qualquer parte do corpo, mas eu não quero fazer um clareamento íntimo. Mas quando eu vi o resultado que eu gerava com aquele clareamento, com essa técnica que eu desenvolvi, eu falei, caramba, é isso que eu quero fazer de fato, porque é uma transformação que você gera na vida de outra pessoa, de outra mulher, né? Então, Total. foi assim que tudo começou. Que bacana, que bacana. Eu gosto muito dessa parte da história, quando a gente percebe ali um diferencial. O que eu percebo, geralmente, em profissionais da área da estética? Eu, como mentora de empreendedoras, atendo muitas pessoas da área de saúde, da área de estética, de beleza, bem-estar. E eu percebo que, às vezes, é muito difícil você encontrar um diferencial competitivo, algo que você se identifica, mas algo também diferencial para o mercado. E ela encontrou isso muito cedo. Você encontrou durante a sua formação ainda, você já identificou algo ali e você caiu de cabeça. E hoje Eu nem não trabalhava em nada, né, de estética. E eu falei assim, isso é uma coisa diferente. E eu gosto de coisas diferentes, né? Eu queria fazer uma coisa diferente mesmo. E não é o que todas as profissionais estão fazendo no mercado. Então, foi uma coisa que me fez, né, me destacar mais ainda na área. Muito no bom. digital, principalmente, né? Com certeza. A gente vai falar mais sobre isso. Quero que você conte os causos de clareamento. Inclusive eu, que me tornei cliente de Tainara e passei por esse processo. Olha, e já estou super interessada. Aí, tá vendo? É algo muito bacana e que a Thay vai contar mais pra gente em breve. Porque agora eu quero saber de você, Cíntia. Eu já acessei brevemente ali a sua história, mas eu quero que você conte também como é que foi a sua caminhada até chegar na nutrição e dentro da nutrição também se encontrar, escolher ali um nicho. Conta pra gente. Foi chão, né? Na verdade, ainda em processo, né? O processo não para, principalmente para quem trabalha na área da saúde. A gente tem que estar sempre estudando, se aprimorando e por dentro de tudo que a ciência traz, né, de novidade para a gente aplicar no consultório. Então, lá atrás, eu tenho uma história minha íntima com a nutrição. Lá atrás, eu trabalhei num escritório jurídico de um banco, de vários bancos, na verdade. Então, o meu ponto inicial foi num banco em específico, onde eu tinha uma demanda de trabalho muito grande. E aquilo me consumia, né? Como pessoa, como profissional. Ali eu engordei e cheguei a 100 quilos. Então, no meu auge de 100 quilos, eu descobri uma úlcera gástrica e fui procurar, né? Resumindo aqui, um nutricionista que me ajudasse, né, nesse processo de mudança de hábitos para que eu melhorasse desse meu momento, né, dessa doença que eu havia adquirido, dessa condição de saúde. E nesse meio tempo, né, eu tentei emagrecer de outras formas, com medicamentos, sem exercício físico, né, o que muitas pessoas fazem na sua trajetória no processo de emagrecimento. E vi que realmente ali eu não teria sucesso. Quando eu achei essa nutricionista em específico, inclusive quando eu me formei, eu mandei uma mensagem para ela, porque ela foi muito inspiradora. Eu entendi que o processo de emagrecimento ele não é de ontem para amanhã. Ele é um processo longo, um processo de resiliência, ele é um processo de muitos altos e baixos. E ali eu encontrei uma forma de projetar o que eu vivi para outras pessoas. Então, eu, inclusive, me emociono quando eu falo, porque tem sido, né, um processo de muito agradecimento, né, como pessoa e como profissional hoje, levar, né, a nutrição para a vida de outras pessoas. E aí, nesse meio tempo, emagrecendo, eu resolvi estudar nutrição e trazer, né, isso para o nosso dia a dia. Dentro da atuação, né, na nutrição, eu percebi que eu precisava ir além. Eu recebia no consultório muitas pessoas com queixas gastrointestinais. Isso vinha aquém do que eu havia estudado. Então, eu fui buscar uma especialização. E hoje, quase que exclusivamente, eu trabalho com emagrecimento e saúde intestinal. E é muito bom, sabe, receber mensagens de pessoas que conseguem simplesmente sentar para trabalhar um dia inteiro sem ter alguma disfunção gástrica.
o que é super normal para muitas pessoas. Então, é muito gratificante ser nutricionista. E espero, né, seguir nessa profissão o resto da minha vida. Ai, que incrível. Fiquei emocionada aqui também, Cíntia. Já me segurei aqui, né, para não queimar a largada logo nisso. E eu choro porque é algo que eu vivo, né? Então, é muito interno, é muito íntimo. É muito emocionante mesmo. Sim, é algo que você vive. Quando eu acessei o seu perfil, quando eu vi você pela primeira vez e agora, nessa preparação para essa entrevista, o que fez com que eu admirasse você antes de você chegar até aqui foi você viver realmente esse processo, sabe? Eu vi seu processo de emagrecimento, vi ali as fotos. Hoje você é uma pessoa que corre, que gosta de correr. Então, você realmente vive aquilo que você fala, aquilo que você defende. Isso é muito bacana e é muito inspirador. Então, você tem todo... É para você se orgulhar, é para você se emocionar mesmo e ficar feliz dessa construção, que é muito bacana. É muito legal, assim... Hoje eu não vejo a minha vida sem um esporte, por exemplo, né? Eu sempre fui muito sedentária. E eu convidei, né, para vocês virem a um evento nosso de corrida que vai acontecer esse mês, porque realmente eu quero trazer o máximo de pessoas para próximo, né, de algo que transforma vidas, né? Não só a alimentação, mas o esporte também. E viver isso hoje é muito importante para mim, porque é um alicerce, né? Então, a gente vive dias estressantes, né? A gente vive um tempo que cobra da gente. E trazer um esporte ou uma atividade física para o meu dia, hoje é um alento, é um conforto, é um autocuidado. É isso. Chegamos na palavra do episódio. É um autocuidado. Você exerce, você vive isso e você sugere isso para os seus pacientes. E a gente vai querer saber mais como é que você entrega. Que agora eu quero perguntar para você, Thay, sobre esse assunto que você iniciou aqui com a gente, que é o clareamento íntimo, que a Cíntia já ficou ali interessada, que eu, né, sou alguém que passou por esse processo, mas que ainda é algo que envolve muitos tabus, que envolve um preconceito, às vezes não entendimento. Então, eu quero que você explique para quem está em casa, para quem é o clareamento íntimo, o que você faz, a transformação que você gera. Conta pra gente. De fato, muita gente não entende muito bem como que funciona, muita gente tem vergonha, muita gente que me procura não sabe, como é que isso vai tudo? Como é que é? Aí eu tenho que explicar tudo direitinho, né? E muita gente tem vergonha, eu tento deixar a pessoa o mais à vontade possível. É toda uma conversa antes com a paciente, porque eu preciso saber os hábitos dela, como que é a vida dela, o que está causando aquela mancha. Tudo isso é importante para o tratamento. Então, é todo um tratamento, não é só passar um produtinho, como muitas pessoas acham. Então, é uma coisa que é uma construção e a pessoa também tem que ajudar. Eu sempre digo que é 50% profissional e 50% o paciente, né? Eu acho que para tudo, né? E se a pessoa não tiver os cuidados dela em casa também, não vai ter o resultado que a gente espera. Então, a gente vai fazer o procedimento, mas aí a pessoa também tem que ter o resultado dela com o dia a dia dela, com os hábitos dela, mudar os hábitos dela também é muito importante. Ter esse autocuidado com ela mesma, né? Ter esse autocuidado. Como eu comentei aqui, eu me tornei cliente da Tainara. E primeiro foi interessante porque eu acabei falando clareamento íntimo, mas eu fui descobrir com ela que, na verdade, o clareamento ele não precisa ser só íntimo, é para o seu corpo. Então, ela tem clientes onde ela faz clareamento facial, quando envolve manchas, na parte do corpo. E eu me coloquei à disposição para passar por esse processo. E não é simples, mas o resultado ele é muito gratificante, porque eu consegui me olhar no espelho diante de imperfeições que eu tinha. Eu deixava de usar algumas roupas por ter uma área do corpo mais escurecida. Eu tenho tatuagem nas costas e não colocava minhas costas de fora por conta das manchinhas que eu tinha ali. Aí tentei lá na marca de Tainara e falei, faça, você tem que fazer comigo, porque eu quero sair daqui mais confiante. Isso aconteceu. É muito interessante porque eu vejo muitas histórias, né, todos os dias, assim, com cada cliente que deixa de usar um biquíni, que deixa de usar uma roupa, um decote, alguma roupa assim diferente, porque tem essa insegurança, né, com o próprio corpo dela. Então, ajudar a mulher a se sentir melhor com o seu corpo, com a sua pele, é muito gratificante para mim também poder fazer essa transformação e gerar esse resultado para outras pessoas. E você faz isso. E quem faz transformação também, quem ajuda nesse processo, na verdade, de transformação é você, né, Cíntia? Então, fala pra gente do seu trabalho, do como você faz o que você faz e o que você gera lá na ponta.
eu entendi também que os pacientes, eles não precisam de só uma consulta. Eu acho que a gente não gera transformação em uma única consulta, em um único encontro, e nem tampouco vendo o profissional uma única vez. Então, eu desenvolvi ali um método, né, de personalização, individualização de atendimento, onde eu trago esse paciente para mais próximo de mim, para que a gente possa debater metas mensais, semanais, quinzenais, ajustes de plano alimentar. Então, eu não te conheço, eu preciso saber como que o teu corpo, né, vai responder a certos protocolos e, a partir daí, criar, né, esse link, né, entre eu, o plano alimentar, os seus hábitos e você. Então, eu costumo dizer que plano alimentar, ele é um papel, hoje não mais, porque não é mais papel, é aplicativo, né, verdade. porque a modernidade está aí. Mas se o paciente simplesmente não abrir o aplicativo ou não folhear o papel e pôr em prática tudo que está lindo ali descrito, né, de acordo com o que a gente conversou em consulta, a coisa não vai à frente, né? O resultado não aparece. Então, os 50-50, né? 50% profissional, 50% paciente. E dentro da minha consulta, que dura aí em torno de 1 hora, eu busco, né, trazer desse paciente o máximo de informações para que eu possa transpor isso na forma de um plano alimentar, na forma de um e-book, na forma de, por exemplo, esses dias pacientes meus vão viajar para o Egito e me pediram um guia alimentar. Então, eu fui buscar, né, restaurantes. Dizem que no Egito a água não é tão própria, então, né, utilizar somente água que seja lacrada, até para escovar os dentes. Então, eu fui buscar trazer esse diferencial para o paciente que me procura hoje. Então, não é só uma consulta nutricional, onde você entra no consultório e só me vê daqui a 30 dias. A gente vai te acompanhando durante esse processo para que realmente a coisa dê certo, para que realmente esse resultado seja definitivo e duradouro. E tem dado bastante certo, graças a Deus. Ah, não tenho dúvidas. E eu quero saber agora de vocês duas cases. Quero saber sobre essas transformações. Então, você trouxe agora sobre esse casal que foi para o Egito, que buscou esse seu suporte super personalizado. Eu nunca vi isso, de você, sabe? Alguém pesquisar os restaurantes para você acessar. Bacana, né? Muito legal. Já Posso quero. mostrar para vocês depois. Já quero. Enfim, é isso, né? Isso que eu trago no meu atendimento. Personalização de protocolos definidos para aquele público, para aquele paciente. Então, hoje eu atendo mulheres 40+, por exemplo. Mulheres que têm percentuais de gordura elevados, mulheres que têm vergonha de pôr a barriguinha de fora, né? Porque com a chegada do climatério, até mesmo da menopausa, a gente tem ali um ganho, né, muito de circunferência abdominal por conta, né, da baixa hormonal e dessa localização mais central mesmo, né, dos percentuais de gordura. E eu tenho pacientes com ótimos resultados. Renata é uma que está comigo há um pouco mais de 1 ano. E ela faz crossfit, agora está tentando melhorar a estética corporal, que já está linda demais. E ela diz que não me larga, né? Ela é estudante de nutrição, eu já tentei dar alta para ela várias vezes e ela não me deixa, porque além de, né, se tornar nutricionista dela, a gente acabou se aproximando, né, demais. Então, a gente troca dicas. Ela trouxe a família quase toda para o consultório. Então, hoje eu atendo a prima, eu atendo a filha, eu atendo a sogra da filha. Então, é isso, trazer, né, essas pessoas para mais próximo da gente e fazer com que esse relacionamento, né, aconteça de uma forma duradoura, né? A minha definição, inclusive, de sucesso é essa, né? Estar bem em todas as áreas da minha vida, mas principalmente ver esse sorriso, né, de resultados positivos no rosto dos meus pacientes. Isso não tem preço, não tem preço. Eu sou bariátrica, não sei se você sabe, e a nutrição ela teve um papel fundamental assim no processo de emagrecimento. Eu pesei mais de 100 e poucos quilos também, até que eu fiz a cirurgia. E foi muito bacana que eu precisei iniciar um acompanhamento nutricional antes de fazer e depois de fazer. E agora que já tem 5 anos que eu fiz a cirurgia, sigo em acompanhamento nutricional. E eu tive um reganho de peso, não de tudo, bem distante de onde eu cheguei. Mas esse ano iniciei um acompanhamento nutricional. E é muito bacana quando você tem esse suporte e
como você tem alguém que celebra junto com você os resultados. Você trouxe no início do episódio sobre o processo. Hoje a gente está num momento, até queria que você falasse sobre isso, onde as pessoas buscam resultados rápidos e tem tido uma procura muito grande por medicações para você obter aquele resultado que, dentro do padrão de normalidade, se eu estiver errada, você me corrija, por favor, mas dentro do padrão de normalidade, a nível processual, algo que você perderia num ano, você perde em 2 meses. E como eu já fiz um processo de emagrecimento rápido com a bariátrica, eu falei, cara, dessa vez eu quero ir pelo caminho natural, eu quero emagrecer naturalmente, porque eu não engordei da noite para o dia, então também não vou emagrecer da noite para o dia. E eu iniciei, e no primeiro mês eu perdi 2 quilos, e foi uma festa, eu comemorei muito, falei, caraca, eu perdi 2 quilos! Aí eu andei para nutricionista, para esteticista, que cuida do corpo, porque a Tainara cuida do meu rosto, e eu fui lá e comemorei e tal, e é muito bacana celebrar o processo, sabe? Mas qual que é a sua opinião sobre isso, para quem hoje busca medidas drásticas e rápidas? Eu tive num encontro, né, de uma faculdade, uma pós-graduação, tem 2 semanas, e aí eles trazem dados super atuais, né? E lá uma das nutricionistas palestrantes disse que o Brasil, segundo um estudo bem recente, é um dos países da América Latina, na verdade é o primeiro país dessa lista na América Latina que busca por procedimentos à base de medicamentos para perda de peso. Então, ele representa um maior número dentro da América Latina. E eu acho que esse movimento de rede social, né, ele acaba intensificando essa vontade. Né? Então, esse culto ao corpo, essa necessidade de estar sempre presente nas telas, o comparar-se com o outro, a busca pelo corpo perfeito. Então, isso acelera esse processo de querer buscar esse resultado de uma forma rápida. Né? E mais, a demanda desses medicamentos e de procedimentos estéticos. Né? Adolescentes fazendo plásticas. Né? O adolescente ele termina de formar o corpo lá pelos 19 anos. Então, vamos aguardar esse tempo acontecer, para que a gente olhe para si e veja se realmente cabe, né? Se faz sentido fazer um procedimento estético ou utilizar alguma medicação com o intuito de emagrecimento. Né? Eu demorei, você falou aí do teu processo, foram 5 anos para estabilizar um peso, para estabilizar uma rotina, para entender que aquilo faz parte do meu dia a dia, né? Graças a Deus, hoje eu consigo levar isso, né? Qual esporte agora eu vou fazer, né? Já nado, já corro, né? Fiz crossfit. Então, comemorar todas as vitórias, né? Como você comemorou aí, comemora no teu processo, e dar um passo de cada vez. Eu acho que isso é super importante para que você conquiste um emagrecimento duradouro. E não só, né? Porque a gente também pode voltar para a área estética. Então, emagreceu com qualidade, eu vou buscar uma hipertrofia, eu vou buscar uma definição muscular, eu vou buscar uma esteticista para melhorar uma flacidez de rosto, por exemplo, né? Para melhorar uma flacidez tecidual, porque quem emagrece acaba, né, perdendo ali muito colágeno, né? E esse estímulo, dependendo da idade, já não é feito com tanta intensidade pelo nosso corpo, né? Então, o combo, ele está aí, mas ele precisa ser muito bem utilizado para que a coisa dê certo, né? E para que a gente não esteja tão voltado para só aparecer, né? Só no exterior. Né? O por dentro, ali por dentro do nosso metabolismo, que eu costumo dizer que se a gente fosse transparente, a gente não faria tanta coisa ruim para o nosso corpo. Nossa, é verdade. E isso precisa ser visto em primeiro lugar. Então, a gente precisa tratar o emagrecimento de dentro para fora. Muito bom, muito bom. Super concordo. E realmente esse momento que a gente está vivendo, como você falou, do culto ao corpo, faz com que as pessoas façam coisas super prejudiciais, né? Eu vi recentemente algumas pessoas comprando na Shopee coisas que para poder fazer clareamento dental, um dente falso de resina para colocar no lugar ali. Então as pessoas ignoram os efeitos nocivos dessas coisas, desconhecem, na verdade não querem saber e faz uso. Eu percebo que isso acontece também, né, Thay? Hoje em dia, com tantos cosméticos, com tantas promessas no mercado, as pessoas acabam, por meios próprios, buscando medidas milagrosas e que podem gerar outros efeitos. Queria que você falasse sobre isso, sobre esse momento que a gente está vivendo, sobre talvez clientes que buscaram fazer algumas coisas e vão para lá pedindo socorro. Conta pra gente. Tem muito. Tem muito Imaginei. caso.
Geralmente, a paciente ela vê no TikTok um produto, uma pomada. Teve gente que passou até base na axila já, entendeu? Ué? Tem de tudo, já ouvi várias histórias. E, passa bicarbonato, passa limão, várias coisas assim, porque viram que alguém postou, aí vai lá e passa no corpo. Às vezes gera uma queimadura. Já tive pacientes com queimadura de produtos, de desodorante. Então, elas não sabem, né, de fato, quão prejudicial que é esses produtos. Melhor do que procurar uma profissional e a pessoa vai lá e usa os produtos em casa para depois procurar o profissional. Então, é importante procurar um profissional para isso, porque tem, né, um estudo por trás disso. Não é só aplicar um produto. Tem um estudo, são os produtos certos, é o produto certo para você, para a sua necessidade, para a sua pele. Então, é importante a pessoa pensar nisso, mas muitas pacientes minhas já relataram, né, que usaram vários medicamentos, várias coisas, várias pomadas, cremes, que geraram um resultado que ela não gostaria, que ocasionou ainda coisas piores, né? Ocasionou uma queimadura, uma mancha pior. Então, é importante, porque o profissional, ele estuda para isso, ele sabe o que ele está fazendo. É um processo, porque às vezes a mancha é uma mancha mais antiga e a gente precisa, né, de um acompanhamento para a gente poder tratar. Mas a pessoa tem que ter paciência. Eu sempre falo, tenha paciência. Muitas pacientes chegam e falam assim, quantas sessões eu preciso? Falei, não sei. Vamos fazer um acompanhamento, vamos ver, deixa eu analisar a sua pele. Vamos ver o que você necessita, vamos ver seu hábito. Quais os produtos que você usa? Você hidrata a sua pele? Como é que tá? Até se tomar uma água. Você toma água? Tudo isso, né, reflete na pele da pessoa. E, às vezes, a pessoa não faz nada, não passa um hidratante, não faz nada e acha que vai mudar de um dia para o outro. Não é de um dia para o outro. Tem que ter muita paciência mesmo. Mas o resultado vai chegar. Se você fizer tudo certinho, vai ter resultado. Vai ter a transformação que você quer. Então, se você fizer tudo direitinho, você vai conseguir. É isso, é o processo. Eu percebo que hoje em dia as pessoas querem fórmulas mágicas, as pessoas querem medidas milagrosas. E eu falo isso como mentora também, como profissional, assim como vocês. Muitas pessoas acham que em um único momento você vai resolver a vida inteira. Ali a gente começa um processo de mudança. E o que faz a transformação 360 que a gente vê na comunicação, que a gente vê no externo, que a gente vê no digital? Um processo de entrega e acompanhamento e dedicação de ambas as partes. Tainara, inclusive, é prova disso. A Tainara, que hoje, no podcast, é um motivo de muito orgulho e de muita vitória. Porque a Thay, ela já trabalhava como esteticista, já fazia o clareamento e não conseguia colocar isso para fora, não falava em público. Hoje em dia está aqui. Que desafio estar aqui hoje, né? Um desafio que você já está vencendo com muito sucesso. Mas por que isso aconteceu? Porque você se dedicou, porque você se colocou à disposição para enfrentar os desafios e não foi da noite para o dia. Quanto tempo que a gente já está junto na caminhada? Não foi. Foi um processo mesmo, né? De autoconhecimento, de muito autoconhecimento, de fazer terapia, de várias coisas para eu conseguir, de fato, falar, né, o que eu quero, fazer o que eu tenho que fazer, sem depender das outras pessoas, sem depender do julgamento das outras pessoas. O que as pessoas vão pensar que eu estou fazendo clareamento íntimo? O que as pessoas vão pensar? Entendeu? Então, você tem que pensar em você. Entendeu? Você e no que você quer para o seu futuro. Sim. No seu caso, era o que você queria para você e o que você queria como empresária, como empreendedora para o seu negócio. E existe um processo que envolve diversas técnicas, diversos profissionais, como terapeuta, como consultora de imagem, enfim, tudo que contempla uma transformação. E é muito bacana estar vendo isso aqui ao vivo, o fruto de uma transformação. E eu também sou fruto de uma transformação sua. Você faz gerenciamento da minha pele, do rosto, fez clareamento. Eu sei que tem outros cases aí bacanas para você contar. Conta pra gente um case de sucesso de Tainara Alves. Tem alguns. Escolhe um. Tá. Já vieram pacientes de outros lugares, assim, falar comigo, de outras cidades. E veio uma paciente de uma outra cidade. Ela veio, acho que ela saiu de casa 6 horas da manhã para chegar 2 horas da tarde. Acho que ela estava ansiosa. Sim, e estava marcada, não sei se ela estava marcada ainda. Chegou antes do horário até.
Estava marcada para um pouco mais tarde. E aí a gente fez, né? O procedimento, ela foi com a mãe dela, levou a família toda ansiosa mesmo. E aí a gente fez o procedimento e eu ajudei ela de outras formas, incentivando ela a cuidar em casa, qual produto que ela tem que usar em casa também. E aí depois ela veio, me mandou uma mensagem me agradecendo muito, porque tinha melhorado a pele dela, estava sem manchas. Então, foi muito legal ver essa transformação mesmo que eu pude gerar na vida dessa pessoa, né? É ótimo, é muito bom receber esse feedback e visualizar, porque a gente acompanha, não acompanha? Nas redes sociais, a gente fica ali vendo o processo e a gente acaba percebendo um florescer. A pessoa ela passa a se comunicar diferente, a transparecer essa mudança. E é muito gostoso sentir isso e viver isso. Mas eu entendo que nenhuma jornada também ela é só assim. Ela tem isso aqui. E eu quero entender de vocês agora, no meio de todo esse processo individual, tanto pessoal como profissional, aconteceu alguma coisa? Existiu algum desafio, mas que no fim acabou fortalecendo a sua jornada? Então, eu queria ouvir de você, Cíntia. Eu saí, né, de um ramo para outro. Então, onde você é conhecido, onde você entende o que está fazendo, onde tudo está no seu controle, e fui buscar fazer algo que eu sempre falava que não ia trabalhar na área da saúde. Tá aí, né? Todo mundo já falou isso. A prova dele. Eu falava isso também. E aí eu, perdida naquele primeiro momento, né? Quando eu saí do banco lá do escritório, fui demitida porque comecei a estudar nutrição e não tinha a ver com a carreira, né? Que eu poderia seguir lá, trabalhando com eles. E eu não desisti, né? Ali já foi o primeiro impasse, né? Opa, e agora? Quem paga a minha faculdade? Ganhava bem. Graças a Deus eu tenho uma rede de apoio, que é a minha família, que me sustentou naquele momento até eu conseguir me recolocar no mercado de trabalho. E aí, quase terminando a faculdade, eu fui trabalhar numa empresa péssima, uma empresa que não tem bons hábitos com relação aos seus funcionários, mas eu precisava trabalhar perto da faculdade. E o que eu ganhava ali era só para pagar a faculdade. Então, era um CLT, mas naquele bem... O que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Segura Sim. as pontas que uma hora a coisa vai à frente. E aí, eu entrei nessa empresa já informando que eu fazia faculdade e que aquilo ali realmente era um degrau, né? Que eu precisava subir para, então, conseguir entrar no meu mercado de trabalho. E aí, me formei, fiz a colação de grau, foi online, inclusive, né? Porque foi eu me formei na pandemia. pandemia, 2020. Colei grau na empresa, né? Fui para uma salinha e o dono da empresa, né, já percebido do que estava para vir a acontecer, que era a minha formação, ele me chamou na sala dele e me disse o seguinte: você já se formou? E você disse que quando se formasse, você gostaria de entrar no teu mercado de trabalho. Já posso te demitir? Meu Deus, simples assim. E eu, muito orgulhosa de mim, né? Obviamente, sim. Pode me colocar de aviso prévio, né? E ali foi mais um baque, empurrão, né? Foi um empurrão, vai. Um baque / empurrão, né? Então, Cíntia, a hora é agora. Vamos em frente. Ele me deu um chute e aquele chute se transformou na nutricionista que eu sou hoje. Graças a Deus. Mais uma vez. Me levantei. Estou aqui hoje. Caramba. Que bacana. Que bacana. Eu já passei por um ambiente tóxico e já me relacionei no ambiente de trabalho com pessoas tóxicas. E hoje eu sou muito grata, em especial uma pessoa muito tóxica, que se não fosse por ela, eu não faria o que eu faço hoje. A gente precisa passar até essas pessoas que inicialmente podem parecer alguém que vai impedir, mas que na verdade vai ser o trampolim, que é o que vai te alavancar, que é o que vai te impulsionar. Bacana. E você, Thay, teve algum episódio na sua jornada empreendedora que acabou representando um divisor de águas? Sempre tem uma pessoa tóxica, né? Não, sim, com certeza. Tipo, no começo foram muitos desafios. Eu não tinha nenhuma maca. Eu não tinha nada, eu não tinha um lugar para atender.
eu comecei, né, fiz o curso, já foi um investimento alto. E aí os produtos são produtos importados, então já é um investimento alto também que eu utilizo para fazer o clareamento. E eu não tinha nada, eu passei tudo no cartão, falei, vamos, se não for agora, não vai ser, vamos lá. Aí fui, comecei a atender, atendi de favor na sala da minha cunhada, assim, atendi de favor em casa, no salão da minha mãe, na sala de uma amiga. E eu fui postando, atendendo, fazendo, gerando resultado. E as coisas foram fluindo. Em uns 2 meses, assim, atendendo em casa, de favor, em outros lugares, né, nas salas de outras pessoas, eu consegui alugar minha primeira sala. E aí, numa sala grande, assim, no centro de Caxias. E foi um divisor de águas, assim, para mim, né? Não fiquei muito tempo nessa sala. Hoje eu estou sozinha, mas porque foi uma sala que eu tive uma sociedade, que não deu certo na época. Mas foi importante eu ter passado por isso, porque se não tivesse acontecido tudo isso lá no começo, eu ter passado por essas coisas, eu não estaria agora aqui, entendeu? Então foi muito importante tudo que aconteceu, todas as pessoas tóxicas que passaram pela minha vida, todas as situações, eu acho que tudo é importante pra gente evoluir, né? Tudo então, é crescimento. eu sou grata mesmo pelas coisas ruins que aconteceram. É verdade. Nem tudo é por acaso, né? Nem tudo é por acaso. Nem tudo vai ser lindo sempre também, né? Não é. Então, é fortalecimento, né? É garra, é força, buscar o seu ideal. E não estava escrito, né? Que realmente seriam só flores, né? Eu também sou muito grata. Todos esses processos que eu passei para chegar onde eu cheguei e para continuar crescendo como profissional e principalmente como pessoa, porque isso leva a gente longe. Longe. A gente cresce em todas as áreas com esses desafios. São eles que nos formam, que nos fortalecem e faz com que a gente crie essa casca até para enfrentar outras coisas que vão vir na nossa vida. Tem uma coisa que eu quero perguntar para vocês, mas antes eu tenho algo para falar para você que está em casa, para onde eu olho aqui. Eu quero fazer uma pergunta. O que é essencial para você? Sabe o que é essencial? É você cuidar do seu bem. A Essencial Benefícios é a empresa de proteção veicular responsável por cuidar do seu bem, do seu veículo. Se você busca proteção veicular contra roubo, furto, colisão, se busca assistência 24 horas, a Essencial é a empresa de proteção veicular recomendada para proteger você e o seu bem. Eu sou Essencial e super recomendo. E pegando esse gancho, eu quero perguntar algo para cada um de vocês. Começando por você, Thay. O que é essencial para você? É essencial para mim é minha família, o bem-estar da minha família, né? É autoconhecimento. O que eu sempre penso é que a gente está nessa vida aqui para evoluir. Então, para mim, essencial é evoluir na vida e ter, né, sua experiência, ter sua história. E isso que é essencial para mim. Amei. O que é essencial para você, Cíntia? Eu vou pegar o gancho, né? Eu acho que sem base, né, a gente não é nada. Tem muita gente que não tem. E constrói, né, a trancos e barrancos. Então, eu acho que essencial para mim hoje é estar bem com a minha família, espiritualmente e na minha profissão. Isso é essencial para que eu possa seguir, né, essa vida, né, que Deus proporciona para mim. Sim. E essencial a gente pode ir para tantos caminhos, né? E agora, ouvindo você responder isso, eu queria que você levasse essa resposta agora, se possível, para os seus pacientes, porque você trabalha com muito foco na saúde intestinal. E o que é essencial nesse sentido, sabe? Realmente para uma saúde, para cuidar desse órgão, enfim, que as pessoas geralmente ignoram, mas que é tão importante. Eu digo que a alimentação é base, né? Então, a gente está sendo formado e alimentado. E a gente, nos últimos dias de vida, né, nem que seja por uma sonda, né, a gente é alimentado. Então, trazer para o consultório hoje, mais especificamente falando de saúde intestinal, bases alimentares que fortaleçam esse órgão, que tem tantas ramificações, né, muito falado hoje em dia, mas muita gente ainda não conhece, né, o nosso eixo intestino-cérebro. Então, ele vai muito na vertente, por exemplo, de pacientes ansiosos,
pacientes até com síndrome do intestino irritável, né? Que é uma condição de saúde que afeta muita gente, que muitas pessoas ainda não conhecem, que tem não só, né, voltado para outras desordens, mas muito ligado às nossas emoções. Então, com alimentos e com suplementos, complementos e fitoterápicos, eu consigo, né, dentro da área de nutrição intestinal, trazer mais vida a esse paciente, né? Evitar que, eu digo no consultório, que quanto menos medicamentos, melhor. Então, se eu consigo hoje não trocar, né, mas trazer um complemento fitoterápico para esse paciente, como complemento ao medicamento que ele usa, fazendo às vezes até com que esse médico reduza essa dose, já é vitória, né? Então, fazer com que esse paciente deixe de sentir, deixe de ter diarreia, por exemplo, né? Que é muito comum na síndrome do intestino irritável, através de alimentos que são fontes de fortalecimento de barreira intestinal, de suplementos que tragam essa melhora da resposta imunológica, é essencial para esse paciente, né? É importante para esse paciente. E a partir do momento que ele entende e aplica, ele vê que realmente isso tem resultado, que traz resposta para os questionamentos dele. Então, é importantíssimo, né? Mostrar para ele que essa base alimentar é muito mais importante, às vezes, do que um medicamento que ele faz uso até por conta própria e que não dá certo, né? A pessoa, ela fica, às vezes, muito presa a medicamentos. Sim. E sem alimentação, a gente não consegue transformação. Não consegue transformação definitiva. Sem alimentação, a gente não consegue transformação definitiva. Gostei. E a alimentação, você citou, né, Thay, que ela tem também um impacto no seu trabalho, não no seu trabalho, na verdade, na vida e no bem-estar das clientes, pacientes que chegam até você. Mas eu queria que você falasse sobre o que é essencial também para quem está te assistindo, para quem observa hoje, agora, a partir desse bate-papo, incômodos com sua pele, com o seu corpo, e que gostaria de ajustar. O clareamento, ele é um processo, mas de forma associada, você precisa exercitar alguns outros cuidados na sua casa. Então, o que é essencial para esse cuidado com a pele, para os melhores resultados? Não, sim, como a Cíntia estava falando também, a saúde é essencial para tudo, né? E a saúde também vai refletir na sua pele. Então, se você se alimenta bem, se você bebe água, se você faz exercícios, tudo também vai influenciar na sua pele. Então, é um trabalho de um acompanhamento ao todo de muitas coisas, de saúde, de organismo, de como está a saúde da sua pele mesmo, os cuidados que você está tendo com a sua pele, porque a pele, ela é um órgão, né? E é o maior órgão que você tem, então você não cuida tanto da sua pele. Às vezes você cuida de outros órgãos, cuida do intestino, por exemplo, cuida de outros órgãos, mas é a sua pele, você não passa um hidratante, entendeu? Muita gente não tem esse cuidado com a pele, porque acha que é irrelevante, mas é essencial ter esse cuidado, é muito essencial, porque isso vai refletir na saúde da sua pele, no aspecto da sua pele. Às vezes é uma doença, né, predisposta também. Às vezes a pessoa tem diabetes ou tem alguma doença predisposta que gera essa mancha. Sim. Então, tem que verificar, tem que também ir no médico para ver se tem alguma coisa na sua saúde ou se é de fato só uma mancha mesmo. Não é uma coisa assim superficial. É uma coisa bem mais... tem muito mais coisa ali por trás da sua pele. Não é só a pele ali por fora, entendeu? Tem muito mais coisa. Tem a saúde, tem várias coisas envolvidas, né? Sim. Acho que é importante para quem está assistindo a gente, para quem está ouvindo, entenda que cuidar da pele, cuidar do corpo, da alimentação, não são coisas supérfluas, são coisas necessárias. Isso acaba ditando como é que vai ser o nosso envelhecimento, como é que vai ser lá na frente. Então, esse cuidado é de mega importância. Eu estou amando conversar com vocês, a gente está caminhando para o final. E eu percebo que vocês duas, vocês já estão num momento muito bacana ali, exercitando, orientando, acompanhando pessoas, mas eu acredito que tem outras coisas para poder vir. Então, eu quero entender de cada uma de vocês o que está vindo pela frente, começando por você, Thay. Quais são seus próximos passos? Tem muita coisa para vir, hein? O quê? Conta aí, fofoca. Então, eu quero, de fato, continuar trabalhando com estética íntima. E não só clareamento, também tem outras técnicas, outras coisas que a gente pode fazer com estética íntima. Tem nifoplastia,
tem diminuição de mancha de Vênus, tem várias outras coisas também que eu acho super interessantes. Eu quero focar na estética íntima e também focar no meu curso, né, de clareamento, que eu tenho um curso de clareamento, e numa mentoria que eu estou estruturando, que é para pessoas, né, profissionais da área da estética e da saúde, não só sobre a técnica de clareamento, mas também sobre o posicionamento da pessoa assim, nas redes sociais, sobre marketing, sobre o modelo mesmo de negócios. Então, eu também quero focar nisso agora. Ai, orgulho, gente. Muito bom. Mesmo sem mentora, vamos conversar sobre isso. Bora. Eu fui a um evento com uma colega, né, que se formou comigo. E aí a gente sempre troca figuras, né? Porque é aquela troca de figuras saudável entre profissionais que trabalham na mesma cidade, no mesmo bairro, mas não tem competição. Uhum. E aí eu, muito mais focada nessa área de saúde intestinal, fui incitada a dar uma mentoria. Então, estou trabalhando aqui para iniciar, né, um curso, uma mentoria, né, sobre iniciação, né, de saúde intestinal, como abordar esse paciente, identificar possíveis causas, né, porque ali dentro desse meio a gente tem sintomas muito parecidos para muitos casos, É né? verdade. Então, uma coisa ou outra vai fugindo e aí a gente consegue pegar o gancho, né, com a prática. Estruturar essa mentoria, trazer isso para o meu dia a dia. Ontem eu me inscrevi numa pós em gastroenterologia, então iniciaremos as aulas esse mês. Então, hoje eu sou especialista, né, porque tenho uma formação, mas agora eu vou me especializar, né? Então, todo trato gastrointestinal. E é isso, trazer mais marketing para o meu Instagram, para as minhas redes, para mostrar ainda mais, né, essa potência que eu tenho e trazer cada vez mais pacientes para o meu consultório. Não tenho dúvidas que isso vai acontecer. Vocês duas realmente são grandes potências, cada uma dentro do seu nicho. E eu espero que cada vez mais pessoas alcancem vocês. O podcast, ele existe também com esse propósito, para que pessoas conheçam as histórias de cada uma, o negócio de cada uma, e levante a mãozinha de eu quero me conectar com você. E o Instagram, redes sociais, nosso posicionamento, ele proporciona isso. Não tenho dúvidas que vocês vão voar mais e mais. Então, agora, realmente finalizando, eu quero dedicar a vocês os últimos minutos, para que vocês deixem um recado para quem está ouvindo, para quem está assistindo você em casa. Você pode falar da sua vida, pode falar, já fazer o pitch do que está vindo por aí, pode unir o que vocês quiserem. O momento é de vocês, começando por você, Cíntia. A câmera é aquela ali, você pode olhar e dar o seu recado final. Como eu já disse, né, eu acho que saúde é a base da vida, a alimentação é base para o nosso futuro, e a nutrição ela fala muito não só, né, de tratamento, mas principalmente de prevenção. Então, pais e mães, né, cuidem bem da sua base, né, familiar, deem aos seus filhos, né, esse propósito de vida alimentar, porque sim, né, a gente vai levar a alimentação dos primeiros dias de vida até o último dia de vida. Então, eu recebi no consultório esses dias um paciente que ele levou a filha de 13 anos, porque ele me disse o seguinte: eu não quero que ela tenha o futuro que eu e a mãe dela estamos tendo, que é a obesidade. Então, isso foi muito bonito de se ver, né? Esse cuidado que o pai teve com a filha em levar, né, ela para o consultório, para ela já começar a inicializar uma rotina alimentar saudável. Então, o meu recado hoje é esse, né? Cuidem-se, cuidem da alimentação de vocês, durmam bem, bebam água, pratiquem exercício físico e o resto deixa nas mãos de Deus que Ele resolve. Uau, adorei. Cíntia, foi um prazer, finalmente, receber você aqui, te conhecer, ouvir tua história e saber o que você já está fazendo e já imaginar o que você vai fazer ainda mais daqui para frente. Desejo muito sucesso e obrigada mais uma vez por ter vindo aqui ao Empodera Talk. Eu que agradeço, Tamires. Enfim, o encontro aconteceu, né? Espero que realmente esse dia seja para mim, né, mais um divisor de águas e que eu consiga, né, levar a nutrição além, né, por aí para mais pessoas. Obrigadão pelo convite, pela oportunidade. Sucesso para você também. Obrigada. E agora, Thay, chegou o seu momento. Olha para a câmera e deixe seu recado final. Então, eu quero deixar um recado para outros profissionais também, assim como eu. Não desistir, procurar autoconhecimento, estudar,
A área da estética é uma área muito ampla e, às vezes, a gente não sabe no que focar, né? Então, muitos profissionais não focam numa coisa, acabam fazendo várias coisas. Então, foque numa coisa só, comece com o que você tem, faça acontecer. Gere um movimento na sua vida que as coisas vão fluir e vão acontecer. Esse é o meu recado. Amei. Gere um movimento na sua vida que as coisas vão acontecer. E você é um exemplo disso, né, Thay? Sim. Alguém que apostou no sonho, foi com o que não tinha, com o que tinha, que era o seu conhecimento, que era a sua força de vontade, fez, tá fazendo, tá voando e me enche de orgulho. Obrigada você por ter vindo e parabéns por tudo que você representa hoje. Muito obrigada, Tamires. Muito obrigada mesmo por esse convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, de ter conhecido a Cíntia também. Obrigada mesmo. Obrigada, meninas. Obrigada. E obrigada a você que ficou até o final desse episódio que vamos falar. Foi incrível. Então, eu quero te ouvir. Deixe seu comentário sobre o que você achou desse episódio, se você teve algum insight, se tem alguma dúvida, comenta aí que eu quero saber. Curte esse episódio também e se não se inscreveu no canal, se inscreve agora. E a gente se encontra no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.